Eu falei, nossa, eu que era um babaca. Desculpa o termo. Eu que estava agindo igual uma criança. Eu que estava agindo de maneira infantil. Porque os meus pais fizeram o máximo que eles puderam. E olha só, se eles não tivessem feito o que eles fizeram, eu não estaria aqui falando isso aqui. É uma prova viva. O mais importante, meu pai e minha mãe me deram, a vida. A partir daí eu escolho o que eu vou fazer com ela em honra a eles. E é assim que cada homem e cada mulher vai precisar de escolher. Porque enquanto ficar lá na criança ferida e magoada e carente, o relacionamento não vai para frente. Adultos que ficam nessa criança ferida, magoada, ressentida, naturalmente elas não conseguem ter um relacionamento de qualidade, porque elas ficam sem força. Se a energia masculina e a energia feminina estão em desequilíbrio ou estão em pouca quantidade, naturalmente a coisa não vai andar legal. Porque nós somos uma fusão, uma união dessas duas energias, do masculino e do feminino. E qual a nossa primeira referência de feminino e masculino? Nosso pai, nossa mãe, ou a sua cuidadora, ou seu cuidador, se você não teve, se não foi o seu pai ou sua mãe que te criou. Independentemente vai ter. Se não foi o pai ou a mãe, foi uma referência, uma tia e um tio. Independe, mas sempre vai haver essas duas referências. Porque isso fala da vida. Para existir uma vida, precisa do quê? De um homem e de uma mulher, não é? De um óvulo e de um espermatozoide. O espermatozoide vai vir do homem e o óvulo naturalmente da mulher. Aí surge uma outra vida, não é? Então, olha, tudo é dual ao nosso redor. Tristeza, felicidade, problema, solução, homem, mulher, azedo, doce. E homem e mulher. Você entende? Homem e mulheres, se eles souberem se relacionar, eles crescem ao invés de... Agora, quando eles estão disputando, ou quando eles estão presos nas suas dores, nenhum dos dois cresce. Aí fica aquele relacionamento pesado, fica aquela coisa assim, nossa, você entende? Parece que você olha para a pessoa, parece que, nossa, o que eu fiz na minha vida? Não. Ao invés de ficar olhando para o outro como um problema, começa a se olhar no espelho e ver, uau, o que eu tenho contribuído para esse relacionamento estar tão ruim? E a outra pessoa também, o que eu tenho contribuído? Você entende? Se ambos não pararem de culpabilizar o outro e olharem para si e falar o que eu estou fazendo que está ficando tão pesado esse relacionamento. Porque o relacionamento é uma consequência do homem e da mulher, ou que se for um casal homossexual, que seja, é uma consequência da relação dos dois. 50% é de um, 50% é do outro. Se o relacionamento está crescendo, parabéns para os dois. Se o relacionamento não está crescendo, está caindo, os dois têm que dar um jeito de solucionar isso daí. Porque se continuar assim, vai acabar terminando. Ou se continuar, vai ficar aquela relação de dependência e codependência. Aquela coisa que eu sugo, sou sugado. Fica aquela coisa que nenhum dos dois tem vida. Parece aquela coisa pesa. Conhece algum casal assim? Que parece que eles estão sempre meio assim manco, ou sempre tem uma coisa que um não vai, aí o outro está quase indo, quando ele está quase conseguindo alguma coisa, o outro puxa ele para trás, e assim vice-versa, e eles nunca conseguem se perceber avançando. Então, no geral tem uma relação de codependência aí. Um precisa do outro, alimentar a doença do outro, para ficar naquela relação. É isso que a dependência e a codependência faz. Cada um retroalimenta a doença do outro, a dificuldade do outro, a dor do outro, e fica naquela coisa lá, doentia. Aí não entende porque que não consegue separar, mesmo no trem ruim lá. Claro, uma coisa está alimentando a outra. Quando um começar a ficar saudável, o outro vai, opa, tem alguma coisa mudando aqui, né? O outro também vai, opa, aí eles começam. Você quer despertar o seu parceiro? Comece a mudar, não queira que ele mude não, comece a mudar. Você vai ver que ele vai começar a mudar. Naturalmente, o meu comportamento influencia do outro. Quantas mulheres que começaram a fazer o seu processo comigo, depois de um tempo, alguns homens também foram. Alguns não foram. Porque acontece, tem os dois lados, né? A maioria, na verdade, não vai. Mas os que vão, primeiro a mulher começou a mudar o comportamento dela. E ele também foi. Aí quando os dois querem, a coisa funciona. Quando os dois querem, a coisa funciona. Incrível, né? Claro. Dualidade. É através das tensões no sentido positivo que o crescimento acontece. Você entende? É através desse processo. Uma coisa aqui que gera dificuldade. Gente, vocês estão acompanhando aí? Como é que tá para vocês aí? Para eu dar uma continuidade aqui. Dá um oi aí, vocês estão ouvindo normal? Tá tranquilo? Como é que tá indo? Só dá, acho que tá assim, né?
Se puder só dar um oi aí, diz como é que tá, se tá legal, se não tá, se tá mais ou menos, vamos seguindo aqui. Uma coisa que gera dificuldade muitas vezes no relacionamento na área sexual. Pensa comigo. A mulher, no geral, deixa eu ver aqui, eu acho que dá pra ver minha mão, né? Olha só, tem casais, um casal que não é saudável, vou começar por esse. Ele vive uma simbiose, ficam assim, ó, bem próximos. Ou o outro extremo, eles estão afastados, bem assim. Aí, ou está muito próximo, gera uma simbiose, ninguém conhece ninguém, fica uma coisa, ninguém tem identidade mais, fica aquela coisa simbiótica mesmo, não tem conexão. Na verdade é uma fusão que ninguém sabe quem é quem ali, ou fica muito afastado. Aí, quando está muito próximo assim, a tendência é que a primeira coisa que aconteça de problemática é na questão da sexualidade. E quando está muito afastado, é uma outra questão. Mas vamos primeiro começar por aqui. Um casal que está sempre muito grudado, que não dá para o outro respirar, não dá para o outro ter individualidade dele, que não consegue entender essa pulsação da vida. Aí, olha só, o que acontece na sexualidade? Eu me uno com a pessoa, o único momento que há uma simbiose lá, que de fato o casal se torna um, é na relação íntima. Mas só que depois que essa relação íntima acabou, cada um vai para o seu lado, aí houve um movimento de afastamento, tá vendo? Aí, esse movimento de afastamento, o casal vai se recuperar para depois, quando eles virem de novo ter uma nova relação, ter aquele tesão, aquela vontade novamente. Aí eles se unem e depois separam. Unem, separam. Tá vendo? Isso é uma pulsação. Aproximação, afastamento. Na vida fora da cama também é a mesma coisa. Se um casal ficar muito próximo e ficar sufocando o outro, vai dar problema. Se eles estão muito afastados, também vai dar problema. A questão é o homem entender a necessidade da mulher e a mulher entender a necessidade do homem. Entenda que o homem, ele, se começar a afastar, aproximar muito assim, ele vai começar a ficar meio desconfortável. E a mulher precisa dessa aproximação. Então, o homem vai querer afastar. A mulher vai querer aproximar. Então não é nem aproximação e nem afastamento. É aproximação, afastamento. Aqui você está alimentando a mulher, aqui você está alimentando o homem. Mulher, homem. Aí você entende a pulsação aqui? Aí a pulsação que há no sexo. O casal se une, faz o que tem que fazer lá, e você percebe que o movimento é assim, ó, na relação sexual, não é? Para cima e para baixo, mas sempre há essa pulsação. Então, aí depois que o casal terminou lá, eles vão cada um para um lado, e não é aquela coisa que a gente sabe, né, gostosa. Mas na vida também, fora da cama, também é esse movimento de pulsação. Ora eu estou aqui, ora eu estou aqui, ora eu estou aqui. Mas tem casais que ficam muito assim ou muito assim. Não vai ser saudável, porque não está alimentando nenhum dos dois. Ou está alimentando um só, porque aqui está alimentando um. Aqui, o outro. Mas, na verdade, quando está muito próximo assim, é prejudicial para os dois. E quando está muito afastado assim, é prejudicial para os dois. Então, a mulher tem um movimento mais de aproximação e o homem tende a um movimento mais de afastamento. Aí, a mulher tem que entender até onde fica confortável para o homem, ela se aproximar, e o homem tem que entender até onde fica mais confortável para a mulher dele se afastar. Então, ora o homem se aproxima, ora a mulher permite que o homem se afaste sem ficar com cara feia e vice-versa. Você entende? Então, esse movimento, essa pulsação, vai gerar um crescimento saudável. Vai gerar uma sensação de saúde e isso vai favorecer o crescimento. Agora, se eu não entendo que isso acontece primeiro na minha mente e depois do lado de fora, eu vou ficar requerendo do outro um monte de coisas que não tem nada a ver. Fica aquela coisa de culpabilização. Fica aquela coisa assim pesada. Fica aquela coisa que parece que não anda. Gente, deixa eu ver aqui. Acho que tá, né? Tá funcionando, tá ok. Vocês estão por aí? Eu tô falando aqui já há 30 minutos, né? O que pra vocês aí faz sentido? Tá ok? Tá funcionando? Tô vendo aqui, tá beleza.
Vocês têm alguma pergunta? Eu falei alguma coisa aqui meio chinês, meio italiano? Interage um pouco aí para eu saber se o que eu estou falando aqui está muito distante, se o que eu estou falando está muito técnico, ou vocês estão conseguindo visualizar no dia a dia. Porque eu estou tentando usar metáforas aqui para ficar mais claro, entendeu? Então eu preciso entender se vocês estão entendendo. Isso é um equilíbrio, exatamente. Não é nem eu querer que o outro se torne a minha imagem, a minha semelhança, e nem vice-versa. Porque a gente tem uma tendência de querer que o outro interaja conforme a gente acha que ele deve interagir. Não, entendamos que o homem funciona de uma maneira, a mulher funciona de outra. Entendamos isso e consigamos preencher os dois lados. E você entende? Não há disputa, há complementariedade. Mas para isso acontecer, para o relacionamento crescer, o casal precisa de estar uníssono. Eles precisam de estar no nível de conhecimento similar, porque senão um fica lá em cima. E o outro aqui, ó, o negócio não vai legal, não anda, não há equilíbrio. Não há. Um busca ferramentas para se relacionar, o outro está lá, não faz nada. Você entende? Não adianta. Gente, não há mágica. Não há mágica. E quantos casais não sabem disso que eu estou falando aqui para vocês? Não é pouca gente não, tá? Porque se eles soubessem, o relacionamento deles mudava. Esse simples, mas poderoso conhecimento que vocês estão tendo a oportunidade aqui de ter, e que eu me sinto privilegiado de poder passar isso à frente, porque quanto mais casais felizes, melhor, porque eles vão ter, os outros casais que não estão sendo, eles vão ter referências, mais boas referências, e ver que é possível sim ter um relacionamento de qualidade, melhor. Então, é simples, mas não é fácil, mas é possível. E imagine se ambos entendem. Olha uma coisa simples, que foi o que eu disse aqui, o afastamento e a aproximação e o afastamento. Gente, o nosso coração faz o quê? É um pulsar, não é? Olha a vida aí. Tá vendo? Não é um pulsar. Se você for olhar lá no... Eu esqueci o nome do aparelho que mede as batidas do coração. Mas ele faz bem assim, ó. Não é? Tipo uma linha para cima e para baixo. Se fica assim, se é uma linha reta, o que acontece? Morte, não é? E tem muitos casais que estão assim, tem uma linha reta. Aí estão esperando alguém ressuscitar. Milagre, não sei se vai acontecer. Está bem assim. Quer fazer o relacionamento pulsar, ele crescer? Então, aprende. Aproximação, afastamento. A energia feminina tende à aproximação. A masculina, ao afastamento. Entenda a sua parceira, ela quer um pouco mais de aproximação. Mas entenda você também, você tem um limite. Depois desse limite, ela precisa de compreender que você precisa de um afastamento. Quando eu falo afastamento, não quer dizer desconexão, não quer dizer que você não ama sua parceira, que você não gosta. Não é nada disso, pelo contrário, é porque você ama ela que você vai fazer esse movimento para você se restaurar e depois você voltar inteiro. E ela a mesma coisa, ela afastou um pouquinho, daqui a pouco ela tem que aproximar. Você entende? É um movimento de pulsação. Se eu entendo isso, o relacionamento vai crescendo. Olha só, se você... Aí tem que entender o contexto. Falou que se a mulher quiser se afastar, eu sempre fui assim. Isso é uma regra ou foi um exemplo? É preciso entender o que você quer dizer com afastar. Porque, às vezes, afastar... Tem pessoas que têm traços de caráter que não gostam muito do contato. Elas preferem mais uma distância estratégica. Ela prefere mais uma distância estratégica. E tem mulheres que preferem mais uma aproximação maior. O que eu estou falando aqui é no geral. Por isso que eu atendo cada casal especificamente. Eu estou falando aqui no geral e... Quando eu atendo o casal, eu vou entender o tipo psicológico dele e os traços de caráter dele. Com isso, eu vou entender. Essa mulher ela tende mais a ficar um pouco mais afastada, porque faz parte dos traços de caráter dela. Mas eu não estou falando aqui de homem e de mulher. Eu estou falando de energia masculina e energia feminina. Isso está na nossa psique. Agora, levando isso para a vida, se você for olhar...